Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Nossa primeira aula de bioquímica, ela sofreu algumas alterações, né, em relação ao professor. Eu vou dar aula para vocês a partir de agora, mas em conversa com a professora Regiane, ela me atualizou sobre o ponto que vocês pararam. Então, eu vou tentar trazer algumas questões aí de revisão, não revisão, mas vamos situá-los. Eu geralmente começo pela parte de aminoácidos, proteínas, né? E ela já começou pela parte de carboidratos. Então, eu vou dar sequência à parte de carboidratos hoje. Ela disse que entrou com vocês em relação a monossacarídeos. Eu vou aproveitar esse momento e vou fazer uma revisão sobre os monossacarídeos e algumas atividades, né? Situá-los, como nós vamos trabalhar. Eu vou manter a mesma característica das outras disciplinas, então nós estamos trabalhando aí com a gênese e morfologia, né? Então grupos, participações, existem coisas bastante importantes aí com relação às atividades. Então, vamos dar sequência dessa forma. Basicamente, o plano de ensino, tentar seguir o que ela colocou. Então, o plano de ensino de bioquímica, ele envolve a parte, né, dos aminoácidos, peptídeos, proteínas, carboidratos, lipídios, parte de enzimas, metabolismo. Vou trabalhar algumas partes com vocês bem focada na parte agronômica. Então, a bioquímica é uma disciplina bem complexa e muito importante, porque tanto quanto a fisiologia, ela vai abranger os processos bioquímicos que ocorrem nas plantas. Então, a planta, ela é um complexo de ocorrências físicas, bioquímicas, biológicas, a gente chama de ecofisiologia, né, que está relacionada ao ambiente. Então, eu vou trazer algumas coisas bem práticas, não só vamos ficar focados aí na parte de conteúdo, né? Ah, não, então é definição, cadeias. Não, a gente vai fazer o básico para vocês terem uma noção da matéria, da teoria, mas a gente vai pular para a prática, né? Não hoje. Hoje é só uma apresentação, continuação da matéria, para a gente situar. Eu até vou passar uma atividade para vocês bem legal, bem bacana, vocês vão gostar. Então, é uma disciplina que eu já ministro desde 2017 na FAIT, e esse ano em especial, na quarentena, eu me reinventei. Eu dei essa disciplina para o pessoal que está agora no quarto período, né? Então, os veteranos de vocês, e eu tive um retorno muito positivo da forma como eu adotei algumas técnicas em casa mesmo, né? A gente teve um mês de aula, que nem geologia, um mês de aula e entrou quarentena. Então, eu dei essa matéria de bioquímica o semestre passado e foi muito positivo como eu trabalhei. Então, eu vou manter alguns vídeos meus que eu já filmei por questões agora de ter pego a disciplina meio no caminho andado, eu vou usar. Então, são vídeos, alguns, né? Hoje não, hoje eu estou fazendo um vídeo atual, mas alguns vídeos eu já gravei. Então, a gente vai usar, porque é coisa muito nova e tem que aproveitar esse material também, mas a gente vai interagir no grupo. A última aula nós fizemos de gênese e morfologia, foi muito produtiva, os alunos interagindo, querendo saber a questão de calcário, de gesso. Então, sempre que a gente puder fazer esse tipo de interação é extremamente positivo. Então, a bioquímica, né, só para eu dar a introdução da matéria para vocês, a bioquímica ela nada mais é do que um conjunto de eventos que ocorrem na planta em que está relacionado aí a parte biológica, obviamente, e a parte química. Então, são reações químicas, formações, então é síntese e degradação de moléculas biológicas que faz parte das funções, né? As funções, desde a parte de crescimento da planta como hormônios, a parte de interação com o meio, né? O desenvolvimento da planta, nutriente da planta, fotossíntese,
biossíntese das moléculas para as funções. Então, cada uma das moléculas tem funções na planta. E essas moléculas são sintetizadas e ocorre a formação delas a partir também do quê? A partir do ambiente, né? A água, a luz, os nutrientes envolvidos. Então, quando a gente fala aí de alguns hormônios, o que é um hormônio, né? Rapidinho aqui, não precisa, por enquanto, nada muito. Mas os hormônios, eles são, por exemplo, os hormônios estão relacionados a desenvolvimento, maturação, germinação, muitas vezes, né? Crescimento, e eles são uma enzima. Desculpem, eles são o quê? Os hormônios são proteínas, né? A atividade hormonal está relacionada a uma proteína. Quando eu falo de enzima, o que é enzima, né? Ela participa dos eventos, ela acelera os eventos que ocorrem. Então, essas enzimas, elas aceleram os processos, também são proteínas. Então, a gente vai partir da informação a respeito dessas moléculas e a atuação nelas na planta. Essa é a principal função da disciplina. Então, quando lá na frente, na parte de nutrição mineral de plantas, a gente estiver falando do nitrogênio, do ciclo do nitrogênio, a gente estiver falando de alguns tipos de atuação desses nutrientes, eles estão relacionados às funções bioquímicas. Bem como, eu dou uma aula bem interessante nessa disciplina, que foi muito legal, que eu falo sobre o mecanismo de ação dos herbicidas, por exemplo. Cada herbicida, para quem não sabe, o herbicida é um defensivo agrícola utilizado para inibir ou quebrar o ciclo de plantas competidoras com a nossa cultura principal. Então, cada um dos herbicidas apresenta um mecanismo de ação que atua na planta. Então, eu preciso conhecer o mecanismo da planta para adotar um mecanismo de ação. Então, o desenvolvimento dessas moléculas que atuam nessa interrupção da planta, né, para matar a planta que está em competição com a minha de interesse, também entra na bioquímica. Então, dou uma aula bem legal sobre isso, os mecanismos de ação. Dou uma aula sobre a alelopatia, que é a competição entre os químicos e inibição do desenvolvimento de algumas plantas. Também vou dar uma aula sobre os hormônios, né? São extremamente importantes. Então, cada uma das matérias vinculadas a carboidratos, lipídios, proteínas, energia, né? Energética, metabolismo, eu vou associar algo do dia a dia. Então, agora, a gente vai dar sequência aí, né? E vai falar sobre os carboidratos. Então, vou abrir a aula, tá? Lembrando que toda a matéria está disponível no Moodle. Eu já postei tudo. Tudo isso que vocês estão vendo já está postado no Moodle. Então, nós vamos começar aí falando a respeito dos carboidratos. Como eu falei, vou fazer uma introdução a respeito do que vocês já viram com a professora Regiane, né? Só uma revisão. E daqui para frente a gente vai tocar do nosso jeito, beleza? Bom, então, os carboidratos nada mais são do que moléculas de açúcar que dão energia, né? A fonte de energia que a gente vai ter quando a gente consome alimentos ricos em carboidratos, eles nos dão energia. Então, o carboidrato, ele basicamente a sua função é para dar energia. Então, eles podem estar em forma de reservas para o nosso organismo, certo? Lembrando que a reserva das plantas é o amílido e nós, dos seres humanos, é o glicogênio. Então, quando a gente precisa de fonte energética, a gente busca isso aonde? Na nossa reserva dos polissacarídeos. Quando eu tenho um amido, ele é um polissacarídeo, o glicogênio é a mesma coisa. A gente já chega lá. Então, a gente tem dois tipos de açúcar, né? A gente vai ter os carboidratos simples e os complexos. Então, na verdade, a gente tem que o consumo humano, para nossa bioquímica, a gente tem essa necessidade de consumir alimentos de fonte energética. A planta, como que a planta consegue a primeira parte dela de energia? Fotossíntese, certo? Por quê? Para que serve a fotossíntese? A gente vai falar bastante sobre a fotossíntese, principalmente na aula no WhatsApp. O que é a fotossíntese? Né? A fotossíntese é muito simples. Primeiro, ela é simples, mas é um dos eventos mais importantes que acontecem na natureza. Por quê? Vamos pensar que a planta, para nós agrônomos, o
queremos produzir, hoje a gente tem uma visão completamente diferente de como elas vieram e como elas se consolidaram dentre a natureza, os ecossistemas, né? Então, vamos pensar a planta hoje inserida num ambiente. A planta, sem haver, vamos pegar qualquer planta, sem a necessidade de produtividades e colheitas e controle de praga, doença, não. Vamos pensar como que ela sobrevive. Primeiramente, ela tem sua genética, né, uma semente ou um material propagativo. E quando ela vai, vamos pensar numa semente, quando ela vai e emerge, ela tem reserva nessa semente. E essa reserva é açúcar, vai ter quebra desses açúcares, alongamento da estrutura da planta, e aí, a partir de certo momento, o que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a fazer fotossíntese. Aí ela vai captar energia do sol, da luz. Ela vai precisar do que mais? Ela vai precisar de água e vai precisar de gás carbônico, CO2. Claro, como ela é uma planta, ela vai precisar de algo extremamente importante chamada clorofila. Então, ela tem isso. Clorofila, que vai ser o responsável pela captação da luz, transformar isso em energia química. E maravilha. Então, eu tenho... eu vou escrever aqui para vocês, já que a gente não tem aqui no PowerPoint, mas eu vou fazer uma anotação aqui para vocês. Básica, tá, pessoal? Eu não estou aqui para balancear equação nenhuma, não. Mas se eu tenho CO2 mais a água, né? Eu tenho, claro, a clorofila. Só um instantinho. Clorofila e luz, né? Então, eu vou ter... Basicamente, a nossa equação, ela envolve, então, vamos pensar o seguinte, a gente está falando de carboidratos, né? Então, a gente está falando de carboidratos desde os mais simples até os mais complexos. Então, quando eu falo de um carboidrato, eu tenho que entender o que é essa molécula. Como que é a molécula do carboidrato, né? Quais são os elementos que vão fazer parte do carboidrato? A gente está vendo aí essa estrutura aí, né, em hexágono. A gente está vendo qual é as moléculas presentes. A gente tem o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, certo? Então, essa é a principal característica com relação a isso. Como eu esqueci de colocar a reação de fotossíntese, eu estou tentando buscar aqui uma imagem legal para colocar para vocês. Mas a gente tem que são basicamente esses elementos. Então, pô, peraí. Como que eu tenho o carboidrato meu, ele tem o C, o H e o O. É o açúcar simples, certo? Mas da onde vem cada um desses elementos quando a planta faz a fotossíntese? Então, a planta, ela vai ter a formação a planta, a gente vai ter a formação, então, de todos esses elementos. Aqui. Eu tenho a reação da fotossíntese aqui, ó. Então, eu tenho o gás carbônico, a água, a luz, ó, a clorofila, e tudo isso, tá ao contrário, né, pessoal? Desculpa. Vai ter a geração do meu carboidrato, mais água, mais oxigênio, né? Tanto é que a gente fala que a planta, a água é oxigênio. Depois eu vou passar uma equação. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o primeiro açúcar para a planta, para a energia, vem da fotossíntese. Então, de nada adianta eu ter todos os elementos, todos os nutrientes disponíveis no solo, se eu não tenho energia gerada a partir da fotossíntese. Então, existe mais para frente, a gente vai falar sobre uma reação que chama glicólise, que é a quebra da glicose. Quando a gente faz aqui, pessoal, minha gata tá massacrando o meu gato, eu preciso desviar aqui, desculpa, eu preciso desviar a atenção dela. Vou jogar uma bolinha, porque senão ela machuca o outro gato. Então, pessoal, a gente tem... ela vai pegar a bolinha, parece um cachorrinho. A gente tem, então, o quê?
De nada adianta se eu não tiver a fonte de energia. E essa fonte de energia está relacionada à fotossíntese para a planta, beleza? Nós não, nós precisamos consumir alimentos, nós não conseguimos fixar energia fazendo fotossíntese. Mas a planta tem como, e é assim que ela começa o processo dela de absorção, de toda a cadeia da planta vai começar pela aquisição da energia da fotossíntese. Então, nós temos aí, né, que os açúcares são simples, porque toda a composição do açúcar ela tem a composição de C de H de O. A glicose, que é a produzida na fotossíntese, ela é o C6H12O6, né? Então, a glicose é um monossacarídeo, é o primeiro dos primeiros a serem formados. Então, a gente tem que eles são simples, né, os açúcares. A gente tem a questão aí das massas, do arroz. O arroz tem um carboidrato interessante. A massa tem um carboidrato, tem, né, a partir da farinha de trigo, se for de trigo, né, a massa. Só que assim, a gente tem problema com intolerância, alguns açúcares, né, presentes, e principalmente a questão da proteína envolvida, né, que é o glúten. Então, quando a gente fala do açúcar, carboidrato, existe algumas fontes, no caso o trigo, apresenta o glúten, como algumas pessoas com intolerância ao glúten, e consumo em excesso de carboidratos, por exemplo, da farinha de trigo, a gente tem um acúmulo muito grande no fígado, se você não queima. É a mesma coisa, você comer um monte de energia, a gente precisa gastar. Se a gente não gasta, ela acumula e vira gordura. Então, o acúmulo de carboidrato, consumo muito elevado do carboidrato e do açúcar, pode gerar, então, problemas de triglicerídeo, que aí é o triglicérides nosso, que pode elevar, que é excesso de energia que não é queimada, então acumula no fígado. Ela vira uma gordura, né? Então, o carboidrato ele é necessário ao nosso organismo para dar energia, mas em excesso ele pode ser prejudicial e acumular como gordura, tá? Mas lipídio é outro assunto. A gente está falando ainda do açúcar. Ele ainda é um açúcar, mas em excesso ele pode se transformar em uma gordura no nosso organismo, né? A planta ela vai consumir aquilo que for necessário e se tiver em disposição para ela. Ela vai fazer a fotossíntese, vai absorver os nutrientes, vai ter o metabolismo dela envolvido, vai crescer, vai desenvolver, vai germinar, vai etc. Né? Os processos bioquímicos envolvidos nas moléculas. Então, a gente tem os açúcares simples e os açúcares complexos, que vocês já viram aí, os açúcares simples. Então, a gente vai ter, que é um açúcar que é rapidamente absorvido, né? Ele é diretamente absorvido. A gente tem que, quais são esses alimentos? Então, a gente tem a fruta, o mel, o xarope de milho, o leite, derivado do leite. Muitas pessoas confundem, né? O açúcar do leite é o que geralmente as pessoas contêm a intolerância, que é a lactose. Lactose é açúcar. A proteína do leite é a caseína. A gente vai falar isso lá na área de proteínas. Então, o leite tem a lactose. Muitas pessoas possuem o quê? Intolerância, né? Da alergia, da problema e geralmente está relacionado ao trato gastrointestinal. Então, as pessoas têm dor de barriga, flatulência, diarreia, um horror. Já os açúcares complexos, né, que estão relacionados aos polissacarídeos, a gente já pode ter açúcar encontrado, por exemplo, em algumas hortaliças, nas leguminosas, nos cereais, né? A gente estava falando do trigo agora, tem o centeio, a cevada, a aveia. Ai, professora, todo o açúcar complexo é prejudicial? Não, ele não é prejudicial, de forma alguma. Nós precisamos desse açúcar. Normalmente a gente não faz a utilização só de açúcares simples. É muito mais difícil, né, a gente fazer o consumo de açúcares simples. É ótimo o mel, muito melhor do que o açúcar. Vamos pensar o açúcar. O açúcar, primeiro, o açúcar não é glicose. O açúcar não é. O açúcar, ele é um disacarídeo. O que é o açúcar? É uma sacarose. Ele vem do caldo da cana. É um disacarídeo, né? A sacarose é um açúcar que já é considerado oligosacarídeo.
Então, já vai chegar lá. Então, a gente tem açúcares simples e alguns açúcares mais complexos, que são das leguminosas, né, das nozes, das oleaginosas. A gente também tem açúcar, mas são açúcares diferentes, que demandam mais trabalho para o nosso organismo digerir, né? Isso falando do nosso organismo. Para as plantas, todas elas, vamos pensar, tudo isso que a gente está falando, ó, fruta, hortaliça, batata, mandioca, grão de bico, ervilha, feijão, milho, aveia, arroz, a gente produz, não produz? Então, se eu tenho riqueza dessas fontes energéticas de polissacarídeo nessas plantas, eles exigem, então, que sejam formados com abundância dessa parte bioquímica, dessas biomoléculas. Senão, eu não vou ter qualidade nos meus produtos. Vamos pensar em qualidade. Eu tenho que fechar um produto, né, terminar uma cultura minha, por exemplo, a cana-de-açúcar, a batata, o trigo, tudo na questão da qualidade. Então, eu tenho que ter isso em qualidade. Existem várias avaliações sensoriais do trigo, por exemplo, Fahrenheit, peso hectolitro, que vai interferir o tempo de queda, que está relacionado aí à formação, então, também à formação do amido, da proteína, do trigo, né? Falando de qualidade, do feijão, por exemplo. De nada adianta eu ter um feijão que ele cresce, ele produz muito bem, mas na hora de eu quantificar ali tanto a proteína quanto o carboidrato dele, ele não ter condições energéticas, condições nutricionais. Então, terminar um produto com qualidade bioquímica também é um desafio para nós que estamos aí na linha de frente dessa produção. Então, como que é feito, né, o processamento dentro do nosso organismo? Esses açúcares, eles são absorvidos pelo intestino delgado. Para quem não sabe, né, a nossa boca começa, o nosso sistema digestório começa pela boca. Então, a trituração e o ataque enzimático começa na boca. Nós temos a amilase salivar. Então, o que é a amilase salivar? É uma enzima que quebra o amido. Então, a nossa tialina, ou a nossa saliva, ela tem propriedades para começar a triturar o carboidrato logo na boca. Ela vai passar pelo estômago, onde vai ter o ataque dos ácidos, e vai começar a passar para o intestino delgado e o intestino grosso. O delgado é aquele que vai absorver, é o que absorve as vitaminas, proteínas e etc. O intestino grosso só absorve água, né? Mas a parte nutricional nossa está relacionado ao intestino delgado. Tá? Então, eles não são utilizados, os açúcares não são utilizados imediatamente, são armazenados no fígado, foi o que eu falei para vocês. Tanto é que quem é responsável pela degradação do açúcar é o pâncreas, ele produz, então, a insulina que degrada o açúcar. Então, consumo excessivo de açúcar, se você não tem insulina, você pode ter uma diabetes, que é um problema sério, ainda mais nos tempos atuais de Covid. Então, o organismo, às vezes, não produz a quantidade necessária dessa enzima, e aí problemas, doenças crônicas, às vezes. Aí, ó, no caso, tá falando exatamente o que eu falei para vocês. Ele vai armazenar no fígado, e no caso de necessidade, ele pode ser queimado num exercício físico. E as características dos carboidratos. Então, a gente vai ter que eles possuem os 3 elementos, eu já falei isso para vocês, e combinados com a fórmula. Então, CH2O multiplicado pelo N. Então, se você tiver aí vezes 6, é a glicose. Né? O que é vezes 6 aí? C6H12O6, é a glicose. Então, existem algumas terminologias que eles são conhecidos, né? Os hidratos de carbono, os glucídios, glicídios, açúcares, sacarídeos. São só terminologias. A classificação. Então, a gente vai ter os monossacarídeos, que eles são simples. Então, foi o que eu falei para vocês, eles são originados a partir, geralmente, da fotossíntese. Os oligossacarídeos já são formados a partir de uma junção de outros monossacarídeos, né? Então, eles podem iniciar como os disacarídeos, os maiores representantes, e os polissacarídeos, então, são aquelas de cadeias longas, enfileirados, bem complexos, né? Que apresentam cadeias enormes
maior dificuldade tanto na digestão e faz parte também, vocês vão ver, de características estruturais, muitas vezes, resistência mesmo, né? Então, é bem interessante aí. Bom, os monossacarídeos, passando rapidamente, a gente tem duas classificações, então a gente tem grupamento carbonila, né? O que é a carbonila? É o carbono no final, a gente vai ver. Se a gente tem a carbonila como um aldeído, ele vai ser uma aldose. Se a gente tem uma cetona, o açúcar será uma cetose, né? Então, a gente tem uma gama a respeito dos monossacarídeos, por exemplo. A gente tem o número de carbonos. Eu tenho 3 átomos de carbono, eu tenho uma triose, pentose, hexose, etc. Aqui, né, a diferença, só para vocês terem ideia em relação a cetose e aldose. A aldose, ela sempre vai estar na parte superior, na parte ramificada aqui, ó. Tá? Então, uma aldose, um carbonila, tá? E aqui a carbonila é uma cetose, então é uma cetoxose, a diferença entre glicose e frutose, que as duas são monossacarídeos. Então, se o grupo carbonila, o que é o carbonila? O carbonila é exatamente esse aqui, ó. Tá? Esse é o carbonila, então é o CHO. O H não tem aqui porque ele foi suprimido por 2 ligações de oxigênio, aqui é na ponta. Então, cada carbono faz 4 ligações, tá, pessoal? Ó, então, esse aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui não tem o hidrogênio porque ele já está completo com uma dupla ligação. Basicamente, pessoal, qual que é a diferença disso? É conformação e ligação. Porque, se vocês contarem, eles têm a mesma quantidade de carbonos, oxigênios e hidrogênios. E aí, os exemplos de monossacarídeo e suas funções. Então, a gente vai ter a ribose, que é uma pentose, tanto quanto a desoxirribose. Isso vocês que viram genética ou viram a parte fisiológica sabem muito bem. Ela é estrutural, um monossacarídeo estrutural do RNA quando é ribose e DNA quando é desoxirribose. Também tem função energética, como glicose, frutose e galactose. A galactose é o açúcar simples que vai compor o disacarídeo, que é a lactose. A lactose é um disacarídeo. Então, o açúcar simples do leite é a galactose, frutose e glicose, além da estrutural do RNA e DNA. Pessoal, vou dar uma pausa, que senão vai ficar muito longo, tá?